ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. O ser humano é... Bom dia! Hoje, terça-feira, 18 de março. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Narrativas e Justiça. Eu sou Débora Cupertino, advogada das famílias, e hoje estamos aqui para falar de um tema de extrema relevância social, a violência sexual. Quais os caminhos devem ser percorridos pela vítima para alcançar a justiça e assegurar os seus direitos? Para abrilhantar a nossa conversa aqui e para que possamos compreender melhor, nós chamamos 3 convidados de extrema importância. A Ana Cláudia Capanema, enfermeira obstetriz. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia, desculpa. Obrigada. Dr. Matheus Fernandes, delegado da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Seja muito bem-vindo, Dr. Matheus. Muito obrigado. E a Thaís Damiani, gerente assistencial do Hospital e Maternidade de Pedro Leopoldo. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciar a nossa conversa, falaremos sobre os caminhos que a vítima deve percorrer para que seja feita a denúncia. Vamos convidar, então, a Thaís Damiani para se apresentar, por gentileza, explicar um pouco da sua experiência no atendimento emergencial a essas vítimas, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Damiani, sou de formação enfermeira. Estou atuando atualmente como gerente assistencial do Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho, onde que é referência para o atendimento de vítimas em situação de violência sexual. Então, vou falar um pouquinho para vocês como que é o fluxo, né, do atendimento de vítimas de violência sexual lá da instituição. Então, nós atendemos pessoas de todos os sexos para esse atendimento, crianças, idosos, adultos. Então, não precisa de ser um atendimento onde que a polícia vai encaminhar essa vítima para a unidade hospitalar. A vítima ela pode chegar tanto acompanhada da polícia quanto também sozinha, né? Então, é um atendimento extremamente sigiloso, é um atendimento humanizado e é onde que a gente acolhe essa vítima de violência sexual. Certo. Só lembrando, pessoal, abrindo parênteses aqui, que é a primeira vez que nós estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Bom, nesse caso, a vítima pode procurar o atendimento no hospital, né? Certo? Sim, sim. E qualquer hospital, ele pode fazer esse atendimento? O primeiro atendimento de acolher a vítima, sim. Mas o hospital referência hoje do Vetor Norte é a maternidade. Então, nós atendemos Vespasiano, Lagoa Santa, Confins, Matozinhos, nós somos porta aberta. Então, a gente sempre solicita que a vítima ela vá direto para o Hospital e Maternidade lá em Pedro Leopoldo, porque lá nós já temos a expertise para o atendimento. Então, lá vai ser acolhida, se necessitar de coletar o vestígio, vai ser colhido o vestígio lá. A única coisa que nós não realizamos lá no hospital é o aborto legalizado, porque nós somos o hospital do tipo 1. Então, o tipo 1, a gente realiza somente a escuta e a coleta do vestígio. Diferente do tipo 2, que é referência ao de Lomberes, em Belo Horizonte, que realiza o aborto legalizado. Certo, e é um tema que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas, quando a vítima ela chega ao hospital, quais são as primeiras providências a serem tomadas por vocês? Então, ela chega ao hospital, ela relata para a recepção, né, que ela é uma vítima é um atendimento de vítima de violência sexual. Imediatamente ela já é conduzida para triagem, ela já é classificada na cor vermelha, que indica que o atendimento é prioritário, é imediato. Então, após a classificação dela, ela já é encaminhada para uma sala e nessa sala ela recebe o acolhimento do psicólogo, do assistente social. E após isso, nós avaliamos se há necessidade da coleta de vestígio. Como que é realizada essa coleta de vestígio? Primeiro com a autorização, né, da vítima de violência e se teve o ato
sexual ali. E esse ato sexual não quer dizer que a gente coleta o vestígio somente no dia. A gente pode coletar até 10 dias do acontecimento da violência sexual. Então, se aconteceu essa violência, teve o ato sexual e são 10 dias, a gente consegue coletar o vestígio. Tirando esses 10 dias, nós não conseguimos coletar. O que a gente pede? Para não tomar banho antes de ir para o hospital, não tirar as peças. Se tirar, levar as peças íntimas também, que é muito importante para a gente colocar também na coleta. Não cortar as unhas. Então, isso tudo a gente solicita para que o atendimento ele seja mais completo. Certo, excelente informação, né, Thaís? Lembrando, então, refrisando que você disse que até 10 dias ainda é possível coletar os vestígios. Sim, fantástico. Em relação à violência sexual, qualquer pessoa pode ser vítima, né? E hoje, infelizmente, nós temos aí um grande índice. Nesse contexto, você considera que há um grupo mais vulnerável em que vocês prestam maior número de atendimento vítimas de violência sexual? Sim, principalmente mulheres, né? São mulheres e crianças. É o grupo que a gente mais presta, principalmente crianças. Criança é o maior número de atendimento hoje que nós temos aqui da região. E há algo que é feito para que a vítima sinta mais segurança para denunciar? Tem algum protocolo que vocês sigam lá no hospital para que forneça essa segurança para a vítima? Sim, o atendimento ele é extremamente sigiloso, né? Nós atendemos essa vítima lá e nós realizamos todos os encaminhamentos também possíveis. Nós encaminhamos para a Polícia Militar, encaminhamos para a Polícia Civil, encaminhamos para as redes de apoio, tanto da Estratégia Saúde da Família, CRAS, CREAS, mas isso tudo existe uma legislação, porque dependendo da idade da vítima, a vítima ela tem que estar ciente e autorizar esses encaminhamentos, né? E dependendo da idade, ela não precisa dessa autorização para que nós encaminhamos. Mas a notificação compulsória, nós fazemos também uma notificação, que a gente chama de notificação compulsória, que é uma notificação de registro epidemiológico mesmo. Essa notificação ela vai para a Vigilância em Saúde, né? É uma notificação que a gente tem que entregar até 24 horas. Então, essa notificação também ela é realizada. Entendi. E passado, você falou dos 10 dias, né, em que é possível coletar os vestígios, é passado muito tempo, né, em que pese a pessoa ter tido alguma dificuldade para chegar até as vias públicas, os hospitais, né, e até mesmo a autoridade policial, é possível ainda prestar algum tipo de apoio, o hospital fazer algum tipo de encaminhamento? Sim, 10 dias é somente quando há o ato, né, sexual. Então, a gente coleta o vestígio até 10 dias. Mas lembrando que quanto mais rápido a vítima ir, mais atendimento nós podemos ofertar para ela. Por exemplo, se é uma vítima que aconteceu o ato sexual, a gente tem até 72 horas para fazer as profilaxias anti-HIV. Então, isso tudo nós já fazemos lá. Nós fazemos os testes para todas as infecções sexualmente transmissíveis e nós também fazemos toda a medicação. Então, até 72 horas nós conseguimos fazer a profilaxia. Depois das 72 horas, nós não conseguimos mais. Porém, a coleta de vestígio, a coleta do exame, né, de DNA ali, nós conseguimos coletar até 10 dias. Entendi. E além do atendimento de saúde, há também algum suporte psicológico, jurídico, em que vocês consigam fazer essa articulação? O hospital ele não oferece o suporte jurídico, né? Mas o acolhimento dessa vítima nós oferecemos através de assistente social e psicólogo. Então, nós temos esse trabalho lá dentro da unidade e os enfermeiros também, a equipe médica também oferta esse trabalho humanizado. E depois nós fazemos os encaminhamentos para a Estratégia Saúde da Família, para o CRAS, CREAS. Então, todos os encaminhamentos possíveis dentro da rede nós realizamos. E com a sua experiência, você acha que essa articulação ela tem ido bem? Você acha que algo poderia melhorar? Qual é a sua avaliação dentro dessas possibilidades aí de atendimento emergencial da vítima? O atendimento de vítimas de violência sexual,
ele começou através de uma política estadual, que é a política do Valor a Minas, né? Então, por isso que nós somos referências hoje na região do vetor norte para a violência sexual. Então, existe uma parceria também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os municípios, principalmente da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social, e é uma parceria que dá muito certo. Então, assim, todas as vítimas que nós recebemos, os encaminhamentos são realizados e eles são atendidos de imediato. Fantástico isso, né? Muito, muito. Graças a Deus. Bom, falando sobre atendimento médico, né, emergencial, gostaria que você, Ana Cláudia, se apresentasse para o público, contasse um pouco da sua experiência também. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, viu? Obrigada, Débora. Eu sou Ana Cláudia, sou obstetriz. Né, eu trabalho na maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho, lá em Pedro Leopoldo, há 1 ano e meio. Antes de lá, eu já tive contato, né, com a questão de aborto legal. Né, quando eu fiz minha formação, eu formei na USP e eu fiz estágio em locais que a gente trabalhava com aborto legal, fazia esse tipo de atendimento. E lá, apesar de não ter o aborto legal, né, a gente também atende vítimas. E a gente percebe muito o que a Thaís falou, e de necessidade desse acolhimento na hora que a vítima chega, da questão do sigilo. É muito importante o sigilo, e isso é uma coisa que a gente se preocupa dentro da unidade, porque, como ela disse, a vítima vai chegar e se identificar na recepção. Então, assim, todos os funcionários, desde do porteiro, da recepção, até o médico, a obstetriz, a enfermeira, que for atender essa paciente, né? Não tiver bem treinado, essa informação vai vazar, alguém vai falar, né? A gente usa siglas para falar o tipo de atendimento, não fica repetindo o tempo todo. É uma vítima de violência dentro da unidade. A gente encaminha ela o mais rápido possível para a sala, mas a sala não é identificada. E ela não é exclusivamente para vítimas de violência, porque senão eu entrei na sala, o hospital inteiro vai saber, né, que aquela pessoa é vítima de violência. Então, a gente tem esse tipo de cuidado, né? A gente tem o atendimento com pediatria lá, então, as crianças têm o atendimento de pediatra para fazer esse acolhimento. A gente tem atendimento com os ginecologistas obstetras, obstetrizes e as enfermeiras para a parte clínica. Então, na parte clínica, a gente faz todos os testes para IST, como a Thaís já citou, né? E a gente também faz as profilaxias, mas o acolhimento, eu acho que é a primeira coisa que a enfermagem vem ali na porta, né, na triagem, já escutar. A gente tenta fazer uma escuta só, né? Toda a equipe é acionada imediatamente, todo mundo escutar uma vez só a história, para não revitimizar, porque ela conta na portaria, ela conta na triagem, ela conta de novo para assistente social e para psicóloga, conta para o médico, não dá para fazer isso. Então, o atendimento ele é multiprofissional ali, compartilhado. Todo mundo entra, o mínimo de pessoa possível, para a gente não ter muitos espectadores, né? Então, assim, às vezes, se fosse um atendimento de coleta de um material que não fosse vestígios, a gente colocaria um técnico para auxiliar, algum outro profissional para auxiliar ali dentro. No caso, a gente tenta o mínimo possível, então todo mundo escuta a história junto, para a gente não fazer a pessoa contar a história um tanto de vez. Né? E aí a gente vai dando os encaminhamentos ali, com o mínimo de perguntas invasivas possíveis, porque o nosso papel, enquanto, né, profissionais de saúde ali, é prover saúde emocional e física para ela, né, um acolhimento, e não investigar se realmente teve, se não teve, que é uma demanda muito grande, principalmente quando é criança. Ah, e aí, teve ou não teve o abuso? Então, a gente está ali para acolher, entender um pouco a situação, colher vestígios caso necessário, deixar a pessoa bem clinicamente, dentro do possível, e fazer os encaminhamentos, que eu acho que é uma coisa, um ponto positivo da maternidade de Pedro Leopoldo é que nós não somos muito grandes, né? É uma unidade de médio porte. Então, as cidades têm uma comunicação facilitada por causa disso, onde nós somos referências. E eu não, assim, em um outro hospital que eu passei, eu vi um serviço de contra-referência tão bom, que é realizado pela Sara e pela Luísa, que são a assistente social e psicóloga. Então, a gente consegue se conectar muito bem com a rede de saúde, mantendo vigilância, mantendo a descrição que a gente precisa e fazendo essa comunicação para a gente conseguir ter linearidade desse cuidado, que às vezes a pessoa se perde dentro da rede. É verdade. E muito bom saber, né, que o hospital é referência aqui na nossa região e ainda mais saber, como a Thaís disse, sobre a questão da porta aberta, né, em que
a vítima ela tem essa disponibilidade e facilidade de buscar ajuda quando, de repente, ela se sente constrangida de ir diretamente a uma delegacia de polícia, né? Então, muito bom, fantástico. A outra pergunta que eu tenho para fazer para você é sobre os vestígios, né? Como funciona essa coleta de vestígios? Então, a coleta a gente auxilia, mas ela é feita pelo médico. Ela tem que ser feita com o máximo de cuidado possível para não ter contaminação daquele material, né? Então, é um procedimento muito rigoroso. Os médicos foram treinados para fazer a coleta de maneira adequada. A Polícia Civil deixa com a gente os envelopes que são guardados em um local que é trancado para ninguém ter acesso. Então, assim, só na hora da coleta a gente pega esse envelope. Tem vários cotonetes, né, que a gente chama de suave, e a gente pode coletar. Às vezes não teve o ato em si, mas teve arranhão, teve rasgar roupa. Não precisa ser só um material do ato sexual em si, mas se teve alguma coisa assim que a pessoa fala, eu arranhei o rosto, eu puxei o cabelo, então a gente consegue coletar vestígios embaixo da unha. Então, por isso a importância de não tomar banho, de não cortar a unha, de não trocar de roupa. Eu sei que às vezes a pessoa quer se organizar para poder ir, né, dentro do possível, ir sem fazer, né, higienização para a gente conseguir coletar. E se trocou de roupa, né, levar dentro de um saquinho para a gente, que a gente ainda consegue garantir o mínimo ali. Mas quando a pessoa tira a roupa e leva, a gente tem que relatar que foi uma roupa trazida. E aí, talvez na investigação, aí o doutor Matheus vai saber falar melhor, seja interpretado de uma maneira diferente do que quando a pessoa chega com a roupa e a gente tira a roupa da pessoa e coloca, né, com mais o cuidado que já o profissional tem, né, para fazer a coleta daquele vestígio, que no caso é a roupa. Então, é importante a gente fazer isso de maneira adequada. Agora, uma coisa que a gente sempre precisa é de autorização, porque senão a gente está, de novo, revitimizando aquela pessoa. É muito delicado coletar, encostar no corpo de uma pessoa que acabou de ser abusada. Então, a gente pede autorização para cada passo, né? E na criança não é diferente. A gente já atendeu também pessoas que têm algum retardo mental, alguma dificuldade cognitiva. Quando a pessoa é idoso, criança, ou tem alguma dificuldade cognitiva, tem que ter um responsável legal para autorizar aquilo. Se o responsável legal não está lá, né, por exemplo, no caso de crianças, o conselho tutelar tem que se responsabilizar. A gente não faz a coleta sem se responsabilizar. A pessoa não estando consciente, que a gente já teve casos de pessoas que tomou alguma medicação depois, não ficou tão consciente. A gente tem que esperar o momento que a pessoa está lúcida para poder realmente autorizar, porque o que a gente não quer é revitimizar aquela pessoa que está numa situação vulnerável. Então, é uma coleta autorizada, consentida a cada passo, e a qualquer momento da coleta ela pode desistir e falar, eu não quero mais, quero que pare, porque está sendo muito difícil, a gente vai parar. Fantástico. Muito obrigada pela sua explanação, viu? Em relação ao atendimento, eu vou fazer uma pergunta óbvia aqui, porque eu acho que o óbvio precisa ser dito também, né? Porque de tão óbvio as pessoas não falam. E as vítimas, às vezes, podem ter essa dúvida. É possível ser feito um atendimento, né, emergencial a uma vítima e vocês não acionarem a polícia? Com certeza. E essa é uma dúvida de muitas pessoas. No caso de criança e idoso, infelizmente, a gente tem que acionar. Né, porque a gente não sabe quem é o abusador e tem potencial de ser família, de ser o responsável legal. Então, a gente tem que acionar. Agora, adultos competentes que conseguem decidir se querem ou não fazer o boletim de ocorrência, é uma decisão daquela pessoa. A gente orienta, né, os prós e contras, e a gente fala que se ela não está pronta para fazer aquela denúncia no dia, ela pode fazer em outro dia, não existe tempo para ela fazer isso, a gente explica. E se ela não quer fazer o boletim de ocorrência, ela não precisa fazer. O que a gente faz, independente da vontade da vítima, e aí não é para a polícia em si, é a notificação compulsória. E que é a mesma notificação compulsória que eu faço para dengue, que eu faço para qualquer outra doença no caso não é uma doença, né? Qualquer outro agravo que a gente precisa de gerar dados epidemiológicos, tanto para a rede de saúde quanto para definir políticas públicas. Então, o abuso, ele é uma questão de notificação compulsória. Então, isso a gente faz, é para vigilância sanitária e não vai acionar a polícia, né? Agora, o boletim de ocorrência é muito importante ela fazer, mas se ela não quiser fazer, nós não fazemos. Outra coisa que a gente faz com a polícia, mas aí a gente não dá dados dela,
notificar, por exemplo, tivemos um abuso na região tal, que também é para traçar estratégias, né, para conseguir melhorar a vigilância no local. Mas aí, se a pessoa não fez o boletim, a gente fala, se a pessoa não fez o boletim, nós não vamos dar dados nenhum. Então, essa é uma ansiedade das pessoas que procuram a gente, que às vezes não quer fazer o boletim, e às vezes, como é parente, é vizinho, é alguém que é do convívio, não quer procurar a unidade básica de saúde, né, o postinho perto de casa, porque lá tem quem ela conheça, a ACS, a enfermeira, é vizinha dela também, ela está com vergonha. Então, esses encaminhamentos de contrarreferência, a gente também conversa com a vítima sobre isso, porque dependendo a gente pode fazer um acolhimento psicológico, por exemplo, no Odilon, que é uma unidade que tem esse encaminhamento, mas é mais longe. Não é o ideal, mas tem vítima que fala, olha, eu prefiro, não quero que seja feito perto da minha casa. Então a gente pondera tudo isso e tudo que a gente resolve fazer, referência, contra-referência, boletim de ocorrência, é com autorização da vítima. Esse é o verdadeiro atendimento especializado e humanizado. Vocês estão de parabéns. Fantástico. Bom, falando em aplicação de leis, eu vou pedir o doutor Matheus, o delegado, para se apresentar para os nossos ouvintes e contar um pouco da sua experiência nesse atendimento às vítimas, por favor. Seja muito bem-vindo, doutor Matheus. Bom dia, Débora. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana Cláudia. E bom dia a todos que nos escutam e nos assistem, né? Meu nome é Matheus Fernandes Pereira, sou delegado de polícia há mais ou menos 13 anos. E há mais ou menos 3 anos eu sou responsável pela DEAN, que é a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Pedro Leopoldo. Então, há 3 anos aí eu estou nessa área, não só nessa área, infelizmente, eu ocupo outras atividades lá também, né? Mas há 3 anos aí que eu trabalho nessa luta diária aí. Eu estou com uma pergunta aqui de um ouvinte, que nós vamos responder daqui a pouquinho sobre o que é considerado violência sexual. Mas antes, eu gostaria de perguntar ao senhor, quando a violência sexual, ela existe, mas é uma violência que, como a Ana Cláudia adiantou, muitas vezes não tem marcas, né? É possível que essa vítima, ela procure a delegacia de polícia quando essa violência ela não deixa marcas? Vamos entrar então. Eu não quero ser, não querendo ser muito técnico, mas já correndo risco de sê-lo, né? Eu vou citar aqui, nós temos aqui, por exemplo, a Lei 12.845. Ela define o que é violência sexual. No seu artigo 2º, ela fala assim, ó, considera-se violência sexual, para os efeitos desta lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida, né? E nós temos também a Lei Maria da Penha, né, que é a famosa Lei Maria da Penha, né, que ela estabelece também, no seu artigo 7º, quais são as formas de violência contra a mulher. Então ela cita a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. E o que é a violência sexual para a Lei Maria da Penha? A violência é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ou ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então a gente percebe que a Lei Maria da Penha é muito mais ampla do que a lei anteriormente citada. E logo, a violência sexual não é só o caso de estupro. A violência sexual são todos os crimes lá relacionados no Código Penal contra a dignidade sexual da vítima. Então, nem todo crime sexual ele vai deixar vestígios, né? O próprio crime de estupro, se praticado através de ato libidinoso, pode não deixar vestígio.
né? Então, nem sempre o crime sexual vai deixar vestígio. E nem por isso a vítima vai deixar de procurar a delegacia de polícia, né? Porque há outras formas de investigação além do exame pericial. Fantástico, fantástico isso, né, que o senhor disse. Mesmo porque, como o senhor mesmo relatou aí, foi o primeiro tema do nosso podcast, que foi a violência doméstica, a violência sexual como uma modalidade de violência doméstica, em que, por exemplo, o marido, ele impede a mulher de usar um contraceptivo. Isso é violência sexual, né? Então, não é um ato específico. Como a sociedade tem muito esses tabus, né, de generalizar situações, a gente vê que são coisas extremamente delicadas, que precisam ser compreendidas melhor. Então, espero ter respondido a pergunta do nosso ouvinte. Em relação à delegacia especializada, aqui, por exemplo, em Matosinhos, nós não a temos, né? Como funciona nesses casos em que a vítima não tem na comarca a delegacia especializada? O que ela pode fazer? Ela pode ir, é uma outra pergunta óbvia que eu vou fazer aqui, tá? Para clarificar. Ela pode ir à delegacia de polícia não especializada? É um projeto de governo aí, até previsto em lei, né, a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher. Muito embora a própria delegacia de Pedro Leopoldo tenha a delegacia especializada no atendimento à mulher, ela ainda está em desenvolvimento. Então, ela ainda vai melhorar muito. Como, por exemplo, quem sabe aí uma delegada, né, para atendimento. A lei fala que o atendimento da mulher deve ser preferencialmente feito por uma mulher, né? Mas hoje é feito por mim. Mas quem sabe aí no futuro ela possa ser feita por uma mulher. Não quer dizer que seja pior ou melhor, mas é o que está previsto na lei e muitas vezes eu acho que a mulher realmente prefere. E mesmo porque a gente tem, graças a Deus, lá a Natália que nos ajuda lá, que é a escrivã da Delegacia de Mulheres. Mas ainda tem muita coisa para melhorar. Um prédio próprio, por exemplo, a Delegacia de Mulheres, que a gente não tem ainda, para desvincular da Delegacia Regional de Pedro Leopoldo. O que eu quero dizer com isso, enfim, é o seguinte, que mesmo que a cidade não tenha delegacia especializada no atendimento à mulher, o atendimento vai ser feito na própria delegacia da cidade. Não há impedimento nenhum, pelo contrário, né? As pessoas lá estão preparadas para o atendimento e a vítima, desejando, pode buscar o atendimento na delegacia da cidade. Certo, então não tem nenhum tabu, né? Para quem está nos ouvindo aqui, vocês podem procurar a delegacia, seja especializada ou não. E como funciona, quando a gente fala de atendimento humanizado, nós usamos muito essa expressão, né? A escuta especializada, como as meninas disseram aqui. Como funciona isso dentro da delegacia? Pois é. O que é o atendimento humanizado? O atendimento humanizado é aquele atendimento que se busca o acolhimento da vítima, né? Se busca respeitar a vítima diante daquele momento frágil pela qual ela está passando. Busca-se o cuidado com a vítima. Então, quando se busca uma delegacia para atendimento de vítimas de violência sexual, há todo esse cuidado no atendimento. Não só na maternidade, no hospital maternidade, mas como dentro da própria delegacia, respeitando os limites da vítima, fazendo uma escuta num lugar privado, sem que as pessoas possam estar ali, outras pessoas possam estar ali escutando ou vendo a vítima, respeitando os limites da própria vítima, ou seja, até onde ela quer falar, até o que ela pode dizer naquele momento, ela tem que ser respeitada nesse sentido. Então, o atendimento humanizado respeita as condições da vítima naquele momento. Certo, respeita os limites da vítima sem revitimizar, né? Como as meninas disseram aí. E após essa denúncia, como que acontece, doutor, o procedimento? O que ocorre com a vítima, com o agressor, quando ele é identificado, né? Uhum. Então, dentro desse atendimento humanizado, a gente tem que ter sempre os olhos voltados para a vítima, né? E isso dentro da delegacia também. Então, o atendimento humanizado é justamente isso, voltar os olhos para a vítima daquela situação, daquela condição especial que ela se encontra.
Então, o primeiro atendimento da vítima é justamente isso, é o atendimento humanizado dela, o respeito a ela, a sua condição, e buscar mesmo acolhê-la para que ela se sinta bem, para que haja o resgate da sua dignidade, da sua autoestima. Isso é muito importante. Eu acho que a investigação nesse passo aí fica num segundo momento, né? Primeiro vamos acolher a vítima. E isso aí tem um papel muito importante, inclusive, no próprio encaminhamento da vítima ao hospital. Né? Não é porque a vítima procura a delegacia no primeiro momento que a gente tem que fazer todo o trabalho investigativo ali. Às vezes é muito mais importante para a vítima ser encaminhada naquele momento para o hospital. Por quê? Porque lá ela vai encontrar todo um atendimento multidisciplinar, não só um atendimento médico, mas um atendimento multidisciplinar, um atendimento médico, psicológico, de assistente social. Então é muito importante esse acolhimento da vítima. Então, a primeira regra é esse olhar para a vítima. Com relação ao agressor, vai depender da situação em que a gente vai se deparar. Se for um caso, por exemplo, de flagrante, esse agressor vai ser encaminhado para a delegacia de plantão, no caso de Pedro Leopoldo, onde será lavrado o auto de prisão em flagrante dele. Né? Provavelmente, se tiver elementos suficientes, ele terá a prisão flagrante ratificada pelo delegado e ficará à disposição da justiça. Caso não haja flagrante, será aberto um inquérito policial, onde a gente dará início às investigações, podendo ocorrer ou não, de acordo com o caso, alguma representação por prisão temporária ou prisão preventiva do suposto autor. Certo. Eu estou com uma outra pergunta aqui, mas eu acho que vai caber melhor para vocês. Sobre a questão nós falamos aqui do tabu social, né, do preconceito, do julgamento, e a ouvinte está perguntando, quando se trata de violência sexual, até que ponto, né, a culpa ela influencia, a vitimização ela influencia nesse contexto aí de violência sexual? Então, quando ela fala assim, a gente pensa muito em um abuso crônico também, né? Porque claro que vai ter sempre a culpa. Acho que um pouquinho antes da gente começar, a gente estava até conversando sobre isso, né? Por exemplo, teve um dos casos que eu atendi que a família julgou, a pessoa não era abuso crônico, né? Foi uma vítima de abuso que tinha bebido, estava andando na rua à noite, então foi abusada, chegou em casa, a família ficou questionando essa questão. O que você estava fazendo à noite na rua sozinha? Por que você bebeu tanto? E a gente sabe que a culpa não vem junto, a culpa é do agressor. A culpa nunca é da vítima. Independente de que roupa que ela estava usando, de que horas que ela estava na rua, com quem que ela estava, ela sempre é a vítima. O culpado é o agressor, né? Independente se a criança ficou sozinha com alguém que não deveria ter ficado, às vezes a família também vem com essa culpa. Eu devia ter cuidado melhor da criança. Não, a culpa é do agressor. Então a gente tem que trabalhar, não só, né, no nosso atendimento lá, mas em educação nas escolas, em conscientização da população, para a gente desfazer essa cultura do estupro que a gente tem na nossa sociedade hoje, de procurar a culpa que não tem onde procurar, é o agressor. Não existe justificativa para o que aconteceu. Né? Todo mundo merece ter o corpo respeitado, independente de que tipo de roupa tá, onde tá, com quem que tá. Excelente, muito obrigada, viu? Em se tratando de tempo, nós temos uma outra pergunta aqui, doutor, vocês falaram sobre o tempo de coleta de vestígios, né? Mas falaram também que não há tempo para o acolhimento. Então, a pergunta é, há tempo para que essa vítima, ela denuncie? Os crimes contra a dignidade sexual, hoje, é considerada uma ação pública incondicionada, ou seja, não depende da representação da vítima. Chegando ao conhecimento da polícia, ela age diretamente, mesmo que não haja a manifestação, a denúncia da vítima. Mas todo crime, ela tem um prazo prescricional, né? Então, existe um prazo prescricional que vai depender de qual crime que nós estamos falando. Né? Então, existe um prazo, mas é um prazo bem mais longo aí do que esses 10 dias aí. E variável, né? Se tratando de crianças e adolescentes, por exemplo, depende de atingir a maioridade, né?
É. E eu vejo que essa pergunta me parece, talvez, não a pessoa que está perguntando, mas dentro do contexto que nós temos, daquela vítima que ainda pode ter um receio, né, de denunciar, que está esperando ali um momento. Então, a gente tem um jargão no direito, né? O direito não socorre aos que dormem, Uhum. né? Então, é importante se posicionar, por mais difícil que seja, a gente entende uma situação extremamente delicada, e isso influencia na investigação, porque uma vez que atingiu o prazo prescricional, infelizmente, né, nós não conseguimos fazer o que tem que ser feito, né, doutor? Atingindo o prazo prescricional, aí o Estado perde o direito de punir aquela pessoa, né? Mas, de qualquer forma, eu sempre tenho, assim, eu acho que dentro dessa nova perspectiva que a gente vive hoje, a gente tem que sempre olhar para a vítima, para a condição dela, né? E ela tem que ser respeitada nesse sentido. Então, não só ela tem o momento certo dela, e a gente tem que respeitar isso, aguardar isso e fazer o melhor para que aquela vítima tenha esse acolhimento, o resgate da sua autoestima, da sua dignidade. Então, ela tem um momento próprio. Cada vítima tem o seu momento. Então, é por isso que a gente tem que respeitar. É que eu acho que, nesse caso, fazer justiça vai além de punir o agressor. Claro que a gente não quer que o agressor fique solto e fazendo outras vítimas, mas se já passou o prazo, mas é o momento da vítima de falar, de ser acolhida, de fazer a denúncia na polícia, de se sentir validada, eu acho que é o caminho do mesmo jeito. Válido. É importante também entender melhor, de repente procurar, né, um profissional especializado. Olha, aconteceu isso comigo. Talvez agora eu não me sinta bem para denunciar, mas qual o tempo que eu tenho, né? Como que funciona? De repente, né? No final nós vamos deixar aqui alguns contatos também, né, para quem queira tirar dúvida, enfim. Mas é importante se posicionar, é o tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Débora, e indiferente do tempo que aconteceu, o hospital está de portas abertas para receber essas vítimas. Se já passou muito tempo, mesmo, né, não tendo a coleta de vestígio, deixar bem claro que o hospital ele é referência não somente para a coleta de vestígio. Como o doutor Matheus falou, né, a violência sexual ela acontece de várias formas. Então, às vezes, sendo assim mais clara, às vezes é uma vítima que realizou somente passar a mão, né? Somente entre aspas, o passar a mão. Então, nós recebemos todos os tipos de vítimas lá dentro da unidade. Indiferente do tempo também, se já passou alguns anos, mas quer uma escuta, né? Um acolhimento, pode estar nos procurando também lá dentro do hospital. Muito esclarecedor. Quantas vezes a gente viu exemplos de pessoas públicas que estavam abusando de alguém, e aí uma pessoa resolveu falar e deu força para outras vítimas. Então, às vezes, essa pessoa, por exemplo, não precisa ser uma pessoa pública em si, mas dentro de casa, a pessoa está sofrendo abuso, por exemplo, do pai, por muito tempo. Na hora que ela resolve falar, ela descobre que o pai estava abusando da prima, da outra irmã, de um irmão, da vizinha. Então, assim, às vezes o dela já prescreveu, mas outras vítimas vão ter coragem de se posicionar quando vê que a culpa não é delas. Isso mesmo, muito Posso bom. aproveitar um ganchinho aqui? Claro. E aproveitando a fala da Thaís, eu queria dizer que esse atendimento que é feito no hospital é muito interessante, porque ela faz o hospital lá, né, Thaís? Sim. A escuta especializada da vítima. E essa escuta especializada, ela não investiga ali, o objetivo dela não é investigar a autoria delitiva, é investigar assim, o que aconteceu com você? Porque a partir do momento que o hospital ali, com a equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogas, ouvem o relato da vítima, eles têm condições de fazer o encaminhamento dela para os órgãos de proteção. Então, dependendo da situação, a vítima vai ser encaminhada ali para uma área de psicólogos, ou para uma área de assistência social, ou para qualquer outro órgão que compõe aí a rede de proteção. Então, tem todo esse cuidado lá no Hospital e Maternidade, lá, doutor Eugênio. Fantástico, né? Muito obrigada, viu, meninas? A outra pergunta que nós temos aqui é quando o abusador ele está dentro do contexto familiar, que infelizmente é o que nós vemos muito, né? Imagino. E a ouvinte está perguntando o seguinte: nesse caso, o que fazer? Porque se ela denunciar, por exemplo, o abusador está dentro da casa dela, né? Então, como ela pode proceder? Quais são as medidas que podem ser tomadas para preservar
a segurança dela. Aí eu vou entrar num outro vou ser mais amplo possível. Existem casos de violência sexual que se enquadram, já vou adiantando, que se enquadram na Lei Maria da Penha, né? No começo aqui eu li o artigo 7º, acho que o inciso 3º da Lei Maria da Penha, ele fala que uma das formas de violência doméstica contra a mulher é a violência sexual. Então, toda vez que a violência sexual for praticada contra a mulher no ambiente doméstico, a Lei Maria da Penha será aplicada. E agora, com uma recente decisão do STF, a Lei Maria da Penha se estende também aos casos homoafetivos de casais masculinos e às mulheres travestis e transexuais. Então, se aplica a Lei Maria da Penha também. Então, nestes casos, a gente poderia, por exemplo, fazer uso das medidas protetivas da própria Lei Maria da Penha, que prevê, inclusive, o afastamento do autor do lar. Isso é uma forma de proteção daquela vítima naquele momento. Aí a gente faz a pergunta, poxa, mas então se não tiver a aplicação da Lei Maria da Penha, não tem essa possibilidade? Então, no caso de uma violência sexual do genitor contra o filho, não teria essa possibilidade? O filho ficaria ali sofrendo? Não. Existem outras formas da gente poder tá acolhendo e protegendo essa vítima, que não sendo a aplicação da Lei Maria da Penha. Seria um caso aí de uma aplicação de um poder geral de cautela do juiz, em que a gente poderia, inclusive, pedir o afastamento do genitor do lar por haver suspeita de que ele estaria abusando do filho, por exemplo. Verdade, ou seja, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E assim, ele tá falando aí os caminhos legais, mas a gente sabe que na prática, às vezes, até a gente conseguir a parte burocrática da lei, essa vítima tá onde? Ali, né? Às vezes a coisa não acontece legalmente em horas. E essa vítima vai voltar para casa hoje. Né? E como que a gente procede? Então, lá na maternidade, a gente aciona a assistente social que tece junto com a família dessa vítima, na maioria das vezes, é o caso das crianças, né? Qual é a rede de apoio? Qual outro local que ela pode ir enquanto isso? Se tem algum abrigo que dá para encaminhar enquanto a parte legal, né, tá sendo progredindo, tá dando andamento. Muitas vezes é acionado família mesmo, né? Que a gente prefere que a pessoa fique dentro de um ambiente que ela se sinta confortável, acolhida. Então, às vezes, realmente, o pai está dentro da casa e a gente não quer chamar atenção para aquilo, então a gente pensa, né, a outra pessoa que pode ficar o tempo todo, traça uma estratégia com aquela pessoa, com o cuidador daquela criança, para a gente pensar, enquanto os termos legais estão andando, como a gente pode garantir a segurança ali. Não volta para casa sem um planejamento de garantir a segurança daquela criança. Ou seja, é formada uma rede de apoio entre vocês. A Ana Cláudia está certíssima. Vamos dizer que pode demorar algum tempo esse pedido judicial. Então, o Conselho Tutelar, por exemplo, ele tem toda a condição de aplicar uma medida de proteção à criança, que seja vítima de violência sexual naquele momento, e afastar aquela criança, tirar aquela criança do lar e entregar para um parente, para que ela se sinta mais segura e protegida naquele momento. Então, tem essa possibilidade também. A gente sempre aciona o Conselho Tutelar. Todas as vezes eles trabalham junto com a gente nesse acolhimento. Um trabalho em equipe, né? E articulado. Em relação ao tempo, né? Falando sobre tempo aí, o senhor considera que há um tempo mais ou menos aproximado para a conclusão das investigações em caso de violência sexual? Débora, difícil, né? Essa é uma pergunta aí complicada. Né? Não tenho como te falar assim quanto tempo que vai durar uma investigação de crime de violência sexual. Vai depender de inúmeras circunstâncias. Vai depender, inclusive, do IML também. De tudo. IML, de laudos periciais. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenho que ouvir testemunhas através de carta precatória. Né? Próprios requerimentos que eu faço ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, existe um prazo para, assim, né, não é imediato a resposta. O acúmulo de serviço de uma delegacia. Imagine que, na mesma semana que eu tomo conhecimento de um crime de violência sexual, haja dois homicídios na cidade.
Então, tudo isso contribui para uma demora na Sim. investigação. Mas isso não significa que a investigação não será concluída. E a vítima que está nesse contexto de violência, né, vamos colocar sexual, mas talvez outras também dentro do contexto familiar, quais provas, doutor, que o senhor sugere que ela possa produzir? Mesmo que, de repente, tenha ali uma violência sexual, mas tenha outras também, e ela pense que com apenas a denúncia não seja suficiente, o senhor considera que ela possa produzir outros tipos de prova para levar até vocês ou levar até o hospital? Bom, todas as provas em direito admitidas são permitidas. Então, a gente pode fazer uso de todas as provas que não sejam proibidas ou ilegais. Tipo o quê? Prova testemunhal, alguém que tenha visto alguma coisa, ou já tenha passado pela mesma situação com o mesmo autor, né? Pode ser uma prova testemunhal. Imagens que a gente possa colher. Tudo isso são provas que servem para a instrução de um inquérito policial. Sim, eu costumo dizer para meus clientes, né, gente, vamos produzir prova, né? Isso aí vale para qualquer circunstância, né? Porque falar, infelizmente, até papagaio fala. E a gente está falando aqui de um crime que de repente não tem vestígio, não de um crime que a gente possa, por exemplo, colher, né, os vestígios. E é muito importante ter essa consciência, né, de que a gente tem que trabalhar com prova documental, né, para que você tenha um respaldo maior, né? Porque o acolhimento ele existe, né? A assistência ela existe, o direito existe, mas a justiça para ser aplicada a gente precisa trabalhar com provas, né, doutor? Exatamente, é isso aí. Bom, em relação a toda essa articulação, né, que vocês trabalham com um apoio, uma rede de apoio, são várias pessoas envolvidas que se empenham para prestar esse atendimento, para encaminhar a vítima. O senhor considera que há algo que precisa melhorar ou o senhor acha que está tudo caminhando muito bem? Não, muito embora eu acho que nós estamos caminhando bem, eu acho que tem sempre algo que a gente possa melhorar, né? E para se melhorar, a gente precisa de investimentos, né? A gente precisa de investimento material, por exemplo, uma construção de uma sala própria para atendimento, por exemplo, ou de uma delegacia separada, delegacia de atendimento à mulher separada da delegacia regional, que é um próximo passo que vai acontecer, eu tenho certeza. Então, sempre a gente pode melhorar. Investimento em pessoas, não só em mais contratações, por exemplo, no meu caso aí de servidores públicos, mas também de capacitação, de treinamento. Então, tudo isso a gente está sempre precisando melhorar. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está evoluindo, está melhorando. Eu acho que a cada dia que passa, a gente consegue prestar um trabalho melhor, um trabalho de excelência. E também, Débora, com essa política, né, do Estado de colocar o hospital de Pedro Leopoldo como referência, melhora também no atendimento, porque as pessoas não precisam se deslocar até Belo Horizonte para procurar. Então, elas já têm uma referência próxima, né? Matosinhos, Pedro Leopoldo é muito próximo de Matosinhos, de Confins, de Lagoa Santa, de Vespasiano, e por ser um hospital de baixa e média complexidade, não é um hospital que fica superlotado o tempo inteiro. Então, essa vítima ela consegue chegar e o atendimento ele ser humanizado e ser rápido. Então, eu acho que isso, né, doutor Matheus, melhora muito por essa vítima não precisar de ir para Belo Horizonte, que são hospitais grandes, com uma demanda gigante, e muitas vezes deixam de ir porque não tem dinheiro para pagar passagem, porque não conhece Belo Horizonte, não sabem andar lá, não sabem aonde procurar. Então, o hospital, sendo a referência, ficou muito bom por causa disso, que nós recebemos hoje vítimas que, às vezes, ia deixar para lá, né? Não vou procurar porque eu não conheço Belo Horizonte. Isso é muito, muito importante, né? Houve uma conquista aqui para a região, a partir do momento que o Hospital Maternidade Dr. Eugênio passou a ser referência no atendimento de crimes de violência sexual. Nós tivemos um caso recente aí que, por algum descuido aí, uma vítima de violência sexual foi encaminhada lá por Dilon Beres, Sim. né? E aí, ela própria procurou, não sei se foi a maternidade direta ou se foi a delegacia, falando assim, poxa, mas
lá é muito longe para mim. Lá é muito longe para mim. Fica difícil para que as coisas aconteçam. E aí a gente encaminhou. Ela chegou aí depois para a maternidade. Foi feito acolhimento, foi feito encaminhamento para os órgãos de proteção aqui do próprio município. Ou seja, ela tinha dentro aqui do município todo o apoio necessário para aquele momento que ela precisava. E deixar bem claro que lá na maternidade ela é uma instituição filantrópica, porque às vezes as pessoas têm, né, esse conceito que lá só atende particular. E lá não atende só convênio ou particular. Lá é uma entidade filantrópica que o serviço de maternidade é porta aberta para o SUS e o serviço de atendimento a essas vítimas de violência sexual também, ela é porta aberta pelo SUS. Então, indiferente se tem convênios, tem dinheiro, nós estamos lá de portas abertas para atender. Inclusive, essa informação é de extrema importância, né? Porque eu mesma, antes de ter o contato com você, Thaís, eu não tinha conhecimento que vocês eram referência na região. E realmente eu imaginava que essas vítimas eram encaminhadas para Belo Horizonte. Então, é um avanço extremamente importante para a nossa região, né? Bom, eu estou com outra pergunta aqui, que eu acho que qualquer um de vocês pode responder, é a respeito das campanhas de conscientização contra a violência sexual. Se vocês consideram que elas são capazes de mudar, de melhorar a subnotificação, se são capazes de encorajar vítimas a denunciar. O que vocês pensam sobre essas campanhas? Então, nós lá na maternidade, nós começamos a realizar algumas campanhas, né? Hoje nós temos o Instagram da unidade, que é do Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho. Quem estiver nos assistindo, por favor, é que nos sigam, né? Que lá também tem várias orientações. Então, nós começamos juntamente com a Prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a fazer algumas campanhas e este ano nós iremos promover mais campanhas ainda. Nós estamos indo também nos municípios. Nós somos referência. Só um minutinho, Thais, vou te interromper, só porque o nosso tempo está acabando, mas nós vamos continuar no YouTube, tá? O tempo do Instagram ele vai se encerrar, então, caso vocês queiram continuar a ouvir a nossa conversa, nosso diálogo, que está interessantíssimo, podem acessar o meu canal, Débora Cupertino ADV13 no YouTube, ok? Só para deixar informado aí para vocês. Desculpa, pode continuar. Então nós estamos hoje fazendo alguns eventos, colocando informações no Instagram, na nossa rede social, e também nós vamos aos municípios, que nós somos referência. Então, nós estamos capacitando tanto o pessoal da estratégia de saúde da família, o pessoal da educação, por causa que às vezes essa vítima, principalmente quando é criança e adolescente, eles contam isso muito na escola. Conta para um coleguinha, conta para um professor, ele mudou, né, na escola o modo que ele se apresentava. Então, nós estamos fazendo essas campanhas via os municípios e capacitar os profissionais a realizar esse acolhimento e direcionamento para a maternidade. Então, não quer dizer que nós estamos capacitando eles a atender essa vítima de violência, mas a acolher. Então, a gente capacita eles como que é o acolhimento, como que é o nosso fluxo, para que eles encaminhem esses pacientes para que nós possamos realizar esse atendimento. Eu vejo que muitas vezes, né, essas campanhas de conscientização, elas são muito mal vistas, às vezes, pela sociedade, porque são vistas de forma pejorativa. Vamos falar um pouquinho sobre na data X, né, e não é sobre isso. E quando a gente fala de capacitar, de acessar informação, de levar isso para outras pessoas, de falar mais sobre, isso sim é uma conscientização que deve começar também na escola, como você mencionou, porque as crianças precisam entender melhor algumas questões, né? A gente sabe que, não adentrando no mérito que é um pouco polêmico, né? Mas entender até onde eu sou responsável pelo meu corpo, né? Principalmente as crianças, e para não dar tanta liberdade a outras situações. Enfim, a educação, a informação, eu acredito que transforma. E é por isso que eu chamei vocês aqui, porque eu considero essa informação de extrema importância. Quando eu soube dessas informações que estão sendo passadas para vocês, eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa informar, né? Porque são questões importantes, mas que ninguém sabe. Como assim, né? Qual papel nós temos na sociedade, né? Eu, enquanto operadora do direito, o doutor também,
vocês aqui da área da saúde, que estão na linha de frente lidando com essas questões tão delicadas, mas mais pessoas precisam saber, porque afinal de contas, essa ajuda, esse auxílio pode ser dado por qualquer pessoa que de repente tenha conhecimento da situação. Então, se eu tenho o mínimo de conhecimento para acolher, para pelo menos falar, vamos na delegacia ou vamos no hospital X, que lá você vai ter todo o atendimento, já é meio caminho andado, já valeu super a pena, né? Então, chamando para a nossa conversa aqui, eu queria falar com o Dr. Matheus, né, sobre essa questão da experiência dele, nessa linha de frente também, que é essa questão da aplicação das leis diante de situações tão delicadas, que eu imagino que não seja fácil mesmo. Eu gostaria de perguntar se o senhor quer compartilhar conosco alguma experiência que, de certa forma, o sensibilizou como ser humano, como cidadão, dentre os vários casos que o senhor já atendeu na delegacia, por favor. Infelizmente, não foi só um caso que me sensibilizou na delegacia que eu tratei sobre violência sexual. Eu, como pai, posso te dizer que os casos que mais me deixam comovidos assim são casos de violência sexual praticado pelo genitor contra o filho ou a filha. Por quê? Porque são esses casos que quem pratica o crime é justamente a pessoa que está ali para proteger, para dar segurança, para dar amparo para a vítima, né? E a vítima, dependendo da idade, né, conta com essa segurança, conta com essa proteção e, infelizmente, ela acaba sendo vítima daquele agressor que está dentro da casa e que tem uma ligação muito forte com ela. Então, esses casos, que infelizmente não foi um nem dois, são os que mais me comovem, que me chamam a atenção. Pessoal, vocês que estão acompanhando o nosso canal do Instagram, nós vamos encerrar a live e continuar no YouTube. Muito obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Basta acessar o nosso canal do YouTube, Débora Cupertino ADV13, para a gente continuar a nossa conversa. Bom, voltando aqui, em relação a essas questões, não são fáceis, né? Como o senhor mesmo disse, a gente se coloca muito no lugar da vítima. Eu acho que é assim que começa o acolhimento, né? Quando você compreende que você poderia estar ali ou poderia ser alguém da sua família, porque não tem nada mais que nos perturbe e que nos sensibilize do que algo que aconteça a nós ou à nossa família, né? Então, quando a gente tem essa capacidade de ter empatia pelo outro, né? A gente presta um serviço melhor, a gente presta um serviço humanizado e a gente consegue que as pessoas se identifiquem, né? E quando alguém se identifica, ela tem coragem para falar, ela tem coragem para tomar uma atitude, porque ela sabe que ela não está sozinha. Aliás, ela sente que ela não está sozinha. Então, o trabalho de vocês é espetacular. Agora, vamos falar de um tema que eu também tenho certeza que as pessoas têm muitas dúvidas acerca da interrupção da gravidez, né, em situações de violência sexual. Então, eu gostaria de perguntar para a Thaís como isso acontece, em quais situações isso é possível, por favor. Então, lá na maternidade, como eu disse antes, nós somos do tipo 1, né? Então, nós não atendemos o aborto legalizado, né? Mas não impede da mulher, de nós encaminharmos também essa mulher para que ela realize esse atendimento. O atendimento, hoje, ele é realizado no Odilon Beres, porque lá é o tipo 2, porque a gente define os tipos de hospital de atendimento como tipo 1 e tipo 2. Então, lá no Odilon, ele é realizado somente até 22 semanas. Né? E a lei, ela fala que a mulher ela pode realizar esse aborto a qualquer momento. Mas, infelizmente, hoje aqui o Odilon ele realiza somente até 22 semanas. É um atendimento lá ambulatorial. Então, se a mulher chegar com mais de 22 semanas, eles não realizam, né, esse interrupção da gravidez. Mas tem outros hospitais, né, aqui em Minas Gerais é Uberlândia, né, que realiza esse procedimento após 22 semanas. Mas a gente sabe que há uma dificuldade para essa mulher chegar até esse hospital. Como que ela vai chegar? Tem o serviço de transporte fora de domicílio, o município ele vai ofertar, qual o tabu que ela vai enfrentar, né, para ela chegar até esse hospital. Ela vai se sentir, como é que eu posso dizer, entristecida também, porque ali
tá gerando, né? Constrangimento maior, né? Constrangimento, porque a gente tem que encaminhar para a estratégia de saúde da família, para receber essa mulher ali. Muitas vezes a estratégia de saúde da família, o que ampara ela ali é a micro dela, e ela conhece todo mundo. Então, é uma série de fatores. Então, o que que a gente sempre orienta? Quando ela descobre que ela está grávida, antes das 22 semanas, é procurar o Odilon, agendar essa consulta. Se quiser ir lá no hospital, nós recebemos e acolhemos essa mulher e podemos fazer esse encaminhamento, mas o atendimento é todo no Odilon. É isso que eu ia te perguntar. Se, por exemplo, essa vítima é gestante, né? Ela poderia procurar o hospital de vocês, se vocês fariam esse encaminhamento, como que funcionaria? Sim, nós realizamos esse encaminhamento, nós atendemos, acolhemos e realizamos esse acompanhamento e damos ela toda a orientação. Nós só não realizamos esse procedimento de interrupção da gravidez. Lembrando que, quando chega lá no Odilon Beres, por mais que nós vamos acolher essa mulher, quando chega lá no Odilon, eles têm todo um protocolo deles lá, né? Então, ela vai passar por todo aquele protocolo da instituição para que esse procedimento seja realizado. E muitas vezes, a mulher, quando ela chega lá, passa por esse atendimento, até mesmo conosco mesmo, nós já recebemos gestantes que nos procurou para interrupção da gravidez, e quando nós sensibilizamos, falamos para ela todos os direitos e tudo, elas não querem. Elas querem levar a gravidez para frente. Então, existe isso também, sabe? Quando quer levar a gravidez para frente, nós fazemos também todos os encaminhamentos. Encaminhamentos psicológicos, né? Encaminhamentos para a rede de apoio, para que ela, mediante ter essa gravidez, ela consiga ser o mais respeitada possível, né? Acolher ela naquele momento também, e para que ela tenha esse bebê, se ela quiser ter esse bebê lá na maternidade também, a gente consegue acolher ela lá. Completando um pouco do que a Thaís falou, acho assim, a gente tem um problema estrutural no Brasil de fazer um aborto legal tardio, mas o que a gente quer é que essa pessoa que deseja o aborto não chegue a precisar de um aborto com 5 meses. Né? A gente tem exceções de pessoas, né, que estão sofrendo abuso constante, acabam escondendo, mas assim, o que a gente tenta estimular é que a pessoa, quando soube do abuso, quando, né, resolveu falar sobre o abuso, ou quando vivenciou aquilo, o mais rápido possível, procure unidade, porque se for até 72 horas, a gente consegue administrar a pílula de contracepção de emergência, que é uma coisa muito mais tranquila, que não é um aborto. O aborto a gente sabe do tabu, porque tem relação a ele questão religiosa, né? Nós somos um país que pondera isso também, né? Então, assim, a gente tem a culpa que ela vai carregar de tomar aquela decisão. Independente das crenças dela, a gente sabe que isso surge e é sempre um assunto abordado no acolhimento psicológico quando a pessoa realmente pensa nisso. Quando a gente pega uma mulher que foi abusada, que tem potencial de engravidar, mesmo não estando grávida ainda, né? Assim, não ter como a gente fazer o diagnóstico de gravidez, acabou de ser abusada, a gente faz a contracepção de emergência e a gente fala sobre a possibilidade de aborto. E a importância de fazer o teste de gravidez depois de um certo tempo. Então, a gente aborda isso. A gente já teve casos de pessoas que chegaram com relato de estar grávida. Né? Não chega com relato de abuso lá. Acabei de descobrir que eu tô grávida e eu não sei como, porque eu transei tal dia e usei camisinha. Uhum. Aí, não abordar, a gente começa a perceber aquilo do contraceptivo que o parceiro não quis usar. Então, a gente faz esse encaminhamento para a pessoa ponderar que ela quis usar a camisinha, o contraceptivo, e o parceiro não quis e não avisou, né, que a penetração aconteceu sem preservativo. A gente faz essa abordagem para a pessoa ponderar se quer ou não manter. A grande maioria das vezes, a gente percebe que, com instrução, sabendo das possibilidades, a pessoa acaba levando. E outro ponto que a gente também aborda com a paciente é sobre a adoção, né? Se ela não quer ficar com a criança, mas também não quer passar pelo aborto, porque passar pelo aborto é também passar por um procedimento invasivo, né? Sim. No corpo dela e por julgamento da população. Por mais que a gente, né, saiba que tenha todo um sigilo,
ela vai contar para alguém, provavelmente, porque ela precisa de um suporte, e nem sempre ela vai ser amparada nessa decisão de aborto. Então, a gente fala sobre assistente social, trabalha essa parte da adoção também, com as pessoas que não decidem por aborto legal, mas decidem por não ficar com a criança. Isso que eu iria te perguntar. Essa questão, né, da gestante, quando ela chega para vocês já relatando a gravidez, né, o que vocês falam com ela sobre, porque tem realmente essa possibilidade de adoção compulsória, como que funciona isso na prática? Você poderia falar um pouco sobre? Então, assim, se a gestante está, né, no primeiro trimestre, a gente fala sobre, né, as possibilidades ali dentro de aborto legal que a gente tem mais palpável, porque até 22 semanas a gente consegue isso na região de Belo Horizonte e é mais palpável. Se não, claro que a gente fala sobre o Belândia, mas isso é um desgaste, uma revitimização, e aí a gente acaba trazendo a questão, né, que a assistente social faz os encaminhamentos, fala como que é o processo, ela apresenta, porque também é um processo desgastante que envolve a família. A gente já teve, né, pessoas que chegou com 35, com 36 semanas, né, assim, com a iminência de um parto. Então, aí já a pessoa também já não se sente tão confortável de passar por aquilo, porque já é um feto viável. Então, a assistente social e a psicóloga fazem um acolhimento e os encaminhamentos dentro das possibilidades que a pessoa tem ali para fazer. E o pré-natal é uma coisa que preocupa a gente, que o pré-natal é para garantir a saúde dela. Então, a gente, apesar da gente não ter o pré-natal na unidade, se é uma pessoa que está ali terceiro, quarto mês, nesse dia a gente faz uma consulta de pré-natal e faz o encaminhamento para o pré-natal, né? Para ela começar o pré-natal o mais rápido possível e garantir a saúde dela. Então, vocês, com a prática que vocês têm hoje, né, falando de uma forma ampla, vocês acham que o serviço de saúde em si, ele está preparado para receber essa gestante de forma humanizada, sem o preconceito, sem o julgamento? Eu vou falar da minha experiência com o aborto legal. Não tá. A nossa unidade também não estaria se a gente tivesse, porque a gente tem muito preconceito dentro da população como um todo. Belo Horizonte não está preparado. O Brasil não está preparado para falar sobre isso. Então, a primeira pessoa, né, que eu tive contato, eu estava no estágio e tinha 2 pessoas no corredor, né, passou o dia ali, a manhã inteira ali, e eu fiquei tentando entender. E aí tinha conversa, né, foi em São Paulo, entre os funcionários do tipo, ninguém queria atender, ninguém queria cuidar daquelas pessoas que estavam esperando. O único médico da unidade que aceitava inserir o comprimido, elas estavam no primeiro trimestre, e eu lembro de ver, uma delas era uma mulher que tinha uma namorada, e sofreu um abuso na rua, e a namorada estava lá dando um show para ela não fazer, de jeito nenhum. E eu lembro de passei umas 2 vezes, uma hora eu não me aguentei. E eu parei e falei assim, olha, para de falar isso com ela. Eu não tô aguentando ver mais você falar isso com ela. Ela foi violentada e ela tá sendo violentada de novo por você. E eu era estagiária, né? Mas a minha vontade era de pôr ela pra fora. Mas eu não tinha competência, tinha poderio, né, pra fazer isso. Mas eu fui atrás, né, da minha professora de estágio. Falei, deixa eu cuidar delas. Eu não quero... Eu era estágio de parto. Eu falei, eu não quero nenhum parto hoje. Eu não quero prestar nenhuma assistência, eu quero cuidar das 2. Eu vou arrumar um lugar para elas ficarem, uma cama para elas ficarem, porque elas estavam sentadas no corredor. E eu quero pôr o miso, porque eu não estou aguentando mais elas esperando. Entendeu? Então, assim, eles fazem... E lá era uma referência de São Paulo, um lugar que é considerado um lugar adequado para fazer aquilo, mas é porque o profissional de saúde, ele tem ética, ele tem treinamentos, mas ele é uma pessoa. Sim. Tem os valores próprios. E aborto é um tabu. A gente fala muito pouco sobre isso, né? E a gente põe poucos limites também sobre o corpo da mulher e parece que todo mundo pode opinar sobre isso, sim, né? Desde a infância. Então, assim, eu falo que não tem um lugar que está realmente muito preparado. Uberlândia tem uma pessoa que está com vontade de fazer isso acontecer, né? Então, por isso ela é referência, porque tem uma pessoa bancando esse atendimento humanizado. Então, o que a gente percebe, também foi um pouco que a gente falou aqui antes, que tem que ter investimento de grandes políticas e tudo, mas tem que ter nas micro-regiões, em cada unidade, pessoas com vontade de trazer humanização e com vontade de fazer realmente valer o que está previsto tão bonito na lei, né? Porque a gente vê na prática, muitas vezes, o preconceito sobrepondo a humanização. Sim. Você gostaria de falar alguma coisa, Thaís? Então, que conversa maravilhosa que nós tivemos aqui, né? Falamos de um tema extremamente importante, relevante.
Acredito que esclarecemos muitas dúvidas, informamos pessoas que, de repente, estão criando coragem para denunciar, outras que estão naquele contexto, outras que já denunciaram. E o nosso objetivo sempre foi esse, né? Estar aqui para transmitir essa informação. Então, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que deixasse uma reflexão para essas pessoas, para essas vítimas que estão nos assistindo, ou que vão compartilhar com outras pessoas que estão precisando ouvir vocês e entender melhor, compreender melhor esse contexto de violência, né? Por favor, vocês podem falar um pouco sobre? Olharam para mim aqui, então vai eu primeiro, né? Eu queria deixar aqui uma mensagem de que a vítima de violência sexual pode ter certeza que existe uma rede de proteção no município instalada e pronto para o atendimento dela. Mas pode ter certeza que é um atendimento humanizado, de acolhimento e de respeito à sua condição. Então, se ela precisar, ela pode contar não só com a delegacia de polícia, mas também com o Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho, que eu tenho certeza que está preparado para atendê-las, e com toda a rede de proteção já do município, né? Que ela não está sozinha, não. Pode contar com a gente. Tá? Sim, eu agradeço demais, doutor. E posso deixar falar agora sobre a Frida, né? Claro, momento, claro, pode. Pode procurar a gente se precisar na delegacia de polícia, né? Na rua Coronel Cândido Viana 273, é o antigo fórum da cidade, onde todo mundo já conhece, né? Se precisarem da gente, a gente está à disposição. Existe também agora, em se tratando especificamente de violência doméstica, foi já colocado em prática aqui em Pedro Leopoldo, o Chame Frida, né? Que é através de um número de WhatsApp, você pode fazer um contato com a polícia através de um chatbot, que ele vai te tirar várias dúvidas ali, várias dúvidas que a mulher possa ter, ela vai conseguir resolver ali naquele momento. E se houver necessidade, ela vai poder conseguir também falar com a delegacia naquele momento. Então, para quem não sabe e queira anotar, o número é 984894626. Fantástico. Eu posso mostrar esse... Pode. Olha só, gente, não sei se vai dar para vocês verem, fazem o zoom. Olha que bacana. Vou deixar na descrição do vídeo o contato. Tá, joia. Obrigada. Obrigado, eu. Eu queria falar que nós, né, do hospital, a gente está de porta aberta para receber essas pessoas. Não necessariamente tem que vir com a polícia. A gente é porta aberta para o SUS. Pode vir, a gente vai tratar vocês da maneira mais humanizada possível. E eu queria deixar um recado que, assim, prevenir a violência sexual vai além da gente tratar bem quem já é vítima, né? Então, eu como mãe, sou mãe da Isis, a Isis tem 5 anos, e eu já, né, palestrei várias vezes sobre isso. A gente precisa cuidar dos corpos das crianças e pôr limite. Então, eu acho que é uma reflexão que é onde cada um de nós, sem investimento, sem nada, a gente consegue promover e desconstruir um pouco dessa cultura do estupro quando a gente respeita o corpo das crianças. Então, não chegar abraçando uma criança, não fazer uma chantagem para ganhar um beijo de uma criança. Ai, dá um beijinho na vovó que eu vou te dar um pirulito. Nossa, se você não me abraçar, não vou te levar mais para tomar sorvete. Então, não, gente, isso já está ensinando para aquela criança que ela não tem direito sobre o corpo dela. Parece que é uma coisa ingênua, que você está estimulando o carinho, mas não, você está mostrando para ela que ela não pode pôr limite entre ela e o adulto. Então, vamos trabalhar dentro de casa e vamos a gente mesmo respeitar as crianças. Várias vezes a gente está na rua, alguém encosta na cabeça da minha filha, ela fica muito brava. Então, assim, a gente promover a segurança e tentar combater a violência sexual, dá para todo mundo contribuir com isso nos pequenos detalhes em respeitar o corpo do outro, desde a infância, né, até as pessoas adultas e principalmente as mulheres. Fantástico. Como a Ana falou, né, nós lá da maternidade, nós estamos de porta aberta para receber todos, né, até mesmo para tirar dúvidas, né, porque existem muitas dúvidas a respeito da violência sexual, e eu queria deixar uma reflexão, que nós, em toda capacitação que nós vamos fazer, nós gostamos de deixar uma reflexão. Então, acolher é uma arte, é colorir as tristezas, transformar a solidão em companhia e as lágrimas em alegria, e acolher é um sopro na vida de alguém, que muitas vezes não encontra fôlego para lutar mais.
Então, Nossa, por que não lindo. encontrar fôlego para lutar mais, nós estamos aí para acolher e dar a mão para essa pessoa, para ela continuar lutando. Lindo demais. Então, é isso aí. Você Queria pode agradecer. deixar o contato de vocês, o contato da maternidade, em que alguém possa falar, tirar dúvidas? Sim, nós temos hoje o Instagram também, né? Porque às vezes é uma dúvida que pode mandar lá que nós respondemos, que é HM, Hospital e Maternidade Eugênio Gomes de Carvalho. Então é HMEGC, então é o @HMEGC, é o nosso Instagram. Nós temos o telefone de contato também, que é o 3660-3707. Nós estamos reformulando todas as linhas telefônicas lá da instituição. Então, sempre a gente está focando no Instagram, porque a gente está colocando bastante coisas no Instagram, né? Mas podem ligar e podem nos procurar lá também. A unidade funciona 24 horas. Nós só não temos o atendimento de assistente social e psicólogo 24 horas. Nós temos ele até às 17 horas. E finais de semana nós não temos, mas, porém, a gente encaminha para que a pessoa nos procure lá de segunda a sexta-feira, tá? Estamos de porta aberta. A referência lá da unidade para as vítimas de violência sexual é eu e a Ana Cláudia, também pode procurar. E qualquer dúvida é só nos procurar lá. Bom, eu não tenho palavras para agradecer vocês pelo dia de hoje, por esse podcast incrível. Muito obrigada por vocês terem vindo, aceitado meu apelo, pelo amor de Deus, vamos falar sobre isso. E eu espero, de verdade, termos outras oportunidades para falar de outros temas também que precisam ser ditos aqui. Agradeço a você que está aí nos ouvindo. Espero que, né, vocês possam compartilhar com outras pessoas, informar, tomar coragem, se posicionar, enfim. Esse é o nosso trabalho, né, o que nós nos propusemos a fazer. Muito obrigada a todos vocês. Até o nosso próximo podcast. Até mais. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente,